Alô, revolucionários! Estamos juntos, é o programa Revolução Jesus, junto com você. E saiba que sempre esse programa é pensado e feito para você. Quando a gente quer elaborar alguma pauta, quando a gente quer trazer algum assunto, a gente pensa em você, o que você gostaria de ouvir. Por isso quero abraçar você que está aí acompanhando a gente todas as segundas-feiras, no programa Revolução Jesus, ou na reprise na sexta, ou pelo CN Plus, que inclusive já fica a dica no início desse programa para você baixar o aplicativo do CN Plus, afinal de contas é de graça e sempre será um arsenal de conteúdos aí para você acessar, inclusive os programas do Revolução Jesus. E hoje esse programa tem tudo a ver com você, até porque se o seu coração tá batendo, esse programa foi feito para você. Porque nós queremos falar de coração hoje, átrios, fazer o que o coração manda. Esse é o questionamento de pano de fundo em todo o nosso bate-papo aqui. Então, se eu fosse você, eu não perdia, ficaria ligadinho, porque afinal de contas os nossos convidados vão ajudar a explorar essa temática, que inclusive vai falar os nossos corações e vai fazer a gente refletir. Senão, não valeria a pena nós estarmos aqui. Então, se prepara. Nós sabemos por onde começar, mas nós não sabemos onde vai dar. Então, fica aí que com certeza você vai poder acompanhar em todo o nosso raciocínio e vamos abrir várias abas aqui sobre a temática. Eu começo acolhendo ela, gente, que inclusive pensou no seu look, né? Dentro da temática do programa, ela salientou aí várias vezes. Já carinha conhecida, Bia Valdez, bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? É uma honra estar aqui. Eu pensei no meu look, entendeu? Eu falei, coração, o quê? Vermelho. Eu falei, tem que representar, né? Já pensei ali na produção, orgulho dos produtores, sou eu. Estou muito feliz de estar aqui e eu gostei muito da frase que você falou. A gente sabe por onde começar, a gente não sabe onde vai dar. Sabe. Você vai descobrir com a gente, então vambora. Então fica pra ver no que vai dar, Fica. gente. Ó, e com a presença da Bia, é bem provável que a gente vá por alguns caminhos inusitados aí, né? Isso também tá combinando com o tapete, né, Bia? Que bom. Eu e o cenário, a gente é. tá assim, sabe? Eu vim bem Revolução Jesus, ó. Pra onde você olha tem vermelho, daí tem eu também. Se você não fosse uma pessoa, poderia ser um adereço aqui. Poderia, se vocês quiserem, depois eu vou ali e fico assim. Pronto. enfeitando. Oh, meu Deus, segura, segura. E quero acolher também ele, Padre Ricardo. Bem-vindo à Revolução Jesus. Obrigado, Tiago, pelo convite de estar aqui com vocês, não é? Mas também de chegar ao coração de muitos jovens que estarão nos acompanhando, não é? E essa temática é tão importante porque Jesus nos fala que o coração é o centro, não é, da humanidade. Aqui está tudo aquilo que nós guardamos, daquilo que é bom, mas daquilo que também é mal. Então nós queremos descobrir como é que nós podemos, não é, deixar este coração mais virtuoso, não é, para chegar à graça de Deus. Que bom. Olha, eu preciso salientar aqui, eu tive o privilégio de morar com o Padre Ricardo Rodolfo, quando antes era apenas Ricardo, né? Padre sempre foi no coração de Deus, né? Mas depois de ordenado, né, a gente agora chama Padre Ricardo, mas tive a oportunidade, a gente morou junto, né, como irmãos de comunidade aqui na Canção Nova, temos casas comunitárias, e a gente teve o privilégio de viver um tempo muito bom lá, na casa do apartamento 3. 3 em 2011. 2011, olha, bom de memória. Uma Padre é experiência guerreiro, hein? maravilhosa. É guerreiro aí, ó, é guerreiro. O padre, claro, eu não ia perder essa oportunidade, né, mas o que o Padre Jonas diria? O que o Padre Jonas diria sobre esse tema hoje, falando do coração, de átrios? O que o senhor acha que ele diria? Eu diria o seguinte, não é? O coração, não é, transpassado de Jesus na cruz, brotou sangue e água e brotou os sacramentos. Então, por que não falar sobre o coração de Jesus, não é? Então, foi acertada a temática. Parabéns, parabéns por toda a equipe e o coração vai se tornar mais virtuoso ainda. Que beleza! Oh, meu Deus! Ai, gente, que não tem como, né? Sensacional. Olha, o padre não tem como a gente não tem como a gente não pedir pro senhor, né? Imitar o Padre Jonas, né? Que teve também a oportunidade de conviver com ele. Então, isso também é uma maneira de nós homenagearmos ele, né? E com certeza, o senhor não só imita a voz, mas também o Padre Jonas diria isso, tenho certeza. Com certeza. Que bacana. E a gente tem a honra também de estar aqui com a gente pela primeira vez no Revolução. Dr. Reinaldo, bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Boa tarde, obrigado. É uma alegria, uma honra estar aqui para a gente poder destrinchar aí esse tema do coração que é tão amplo, né? Sim. Que não só a parte física, mas o coração está relacionado também com a parte da nossa saúde mental, né? Sim. A gente vai poder falar sobre isso aí bastante.
Vamos entrar nesse assunto. O doutor Reinaldo que trabalha aqui, inclusive, no posto médico, né, doutor? Isso. Coisa Estamos aqui boa. há quase 2 anos já. Mas conhece a Canção Nova já há quanto tempo? Ah, eu já vou entregar a minha idade, né? Já são uns 20 anos já aí. 20 anos, De não. canção eu sou nova novinho. aí. Bastante, uma história muito bonita, né? A gente conhece desde quase do início, né? Não tinha quase nada aqui, mas uma alegria muito grande. Que bom. Doutor, e deixa eu começar já com o senhor aqui, né? Afinal de contas, a gente está falando do coração e, como bem o senhor disse, nós temos aí vários aspectos que a gente pode abordar sobre o coração, mas vamos começar daquilo que é o básico, né? Entender a estrutura do coração, a fisiologia, né? O funcionamento e por que ele é um órgão tão importante, né? Porque a gente fala de coração nas canções, nos poemas, a Sagrada Escritura fala de coração, né? Jesus citou várias vezes sobre o coração, mas quando a gente vai entender a parte estrutural, o que a gente pode dizer sobre a função, sobre a anatomia, até porque, né, quando a gente fala dos átrios, né, existe até, inclusive a palavra de Deus cita isso, mas também a gente está falando de algo estrutural do coração, né? O coração é um músculo, né? É um músculo cardíaco, né? Formado por células musculares. A função de bomba mesmo, falando bem para o leigo entender, né? Uma função de bomba, de levar o sangue, levar o oxigênio que está através das hemoglobinas para os órgãos, né? Garantir a vida e a sobrevivência desses órgãos. Essa é a função primordial. E permitir com que o sangue chegue no rim para eliminar as escórias, né, os produtos nitrogenados que a gente tem aí, os produtos finais da nossa metabolização, e formado por 2 átrios, como você disse, o átrio direito e o átrio esquerdo, 2 ventrículos. O ventrículo esquerdo seria o principal, o músculo mais forte, né, que leva esse sangue aos órgãos mesmo. Legal, né? Inclusive eu lembrei de uma coisa aqui. Eu escrevi um livro, não lembrava, mas lembrei agora mesmo, chamado Átrios. Sobre intimidade com Deus, né? Sobre vida íntima com Deus, de relacionamento, sobre a vida de oração. Inclusive, se você quiser adquirir, loja.cançãonova.com. E eu peguei justamente referência disso, né? Dos átrios como nível de estrutura que nós temos, mas também aquilo que o salmista fala, né? Senhor, quero estar nos teus átrios, enfim. Então é um livro que vale a pena para você que quer crescer na intimidade com Deus aí. loja.cançãonova.com. Átrios, segredos da vida íntima com Deus. Acho que esse é o subtítulo, se não me falha a memória aqui. O padre, mas é interessante, né? Porque o doutor trouxe aqui essa questão estrutural e a gente entende que o coração é um órgão, portanto, vital, né, doutor? Porque se ele não bomba o sangue, não oxigena, né, o nosso organismo, acontece o quê? Né? A morte está instaurada. Tanto que um dos primeiros sinais que você vai ver se alguém entrou em óbito é o coração parar, né? É a parada cardíaca, né? A gente vê se o coração está batendo ou não, né? Num ritmo que garanta que o sangue chegue, né? Certo. O coração precisa bater integrado, né? Certo. Tanto o átrio direito como o átrio esquerdo, o ventrículo direito como o ventrículo esquerdo, bate numa sintonia mesmo, automática, né? Se para, se desequilibra essa sintonia, tem a parada cardiorrespiratória, é onde a gente vê o paciente ali deitado, precisando de uma intervenção rápida, né? Então, mais uma beleza da vida, que é essa sintonia entre os átrios e o ventrículo, que a gente não sabe como que começou, né? Sabemos, né? Mas cientificamente, a gente trabalha nesse mistério, né? E só de analisar o coração, né? Eu sou enfermeiro por formação também e você tem a oportunidade de estudar o nosso organismo, né? Os sistemas, já é algo tão esplêndido, não tem como você não se remeter, né, a um ser superior, e aqui nós sabemos que é Deus, porque é muito belo, né, doutor? Sim, quando você para ver, meu Deus, isso aqui não é fruto do acaso, não é fruto do né? acaso. Não tem como, né? A perfeição que isso se dá, né? Sim. A sintonia, a integração disso, não tem como ser fruto do acaso, né? Não tem. Tiago. Alguém pensou nisso e pensou muito bem, então só de a gente analisar o nosso corpo, a gente já pode se sentir muito amado, assim, né? Por Deus, e sinta o grau de importância que você tem. O Padre Léo dizia, né? Cada batida do coração é Deus dizendo que te ama, né? Ama. Nossa, até Uma o palestra Campari, desse, né? ele dizia Chama. isso, né? Verdade. Ô padre, e aí a gente percebe que na Sagrada Escritura também, né? O coração é referenciado tantas vezes. O próprio Jesus, né? Pede que nós tenhamos, né, um coração semelhante ao dele, né? Ter um coração manso e humilde. O que significa o coração, né? Biblicamente, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras? É importante entender que a cultura bíblica diz que o coração do homem, não é um coração nobre e importante, porque nele está o núcleo da sua pessoa, mas também está ali a sede da sua vida espiritual. É do coração do homem que brota, não é, aquilo que é bom, aquilo que é mal. Então, é partir do nosso coração que nós tomamos as devidas decisões,
não é? Como você mesmo disse, o padre ainda não era padre, mas no coração de Deus já era padre. Então, tudo está relacionado a isso. Mas, para dizer, na cultura bíblica, não é? O coração é um órgão nobre e importante, porque ali está o núcleo da pessoa. Ali está, não é? Ali a essência dela, porque ali está guardado tudo. Né? Está guardada a sua história, está guardada as suas lembranças, está guardado, não é? Aquela relação pessoal que ele pode ter com Deus, não é? Então, é a sede da sua vida espiritual, mas é a sede também aonde ele faz esse encontro pessoal com Deus. Então, por isso que é importante, não é, nós salientarmos isso. Mas o doutor trouxe aqui algo importante, que eu acho que cabe também trazer para fazer esta ligação, onde ele falou que é uma bomba, né, o coração, né, que leva o oxigênio, que faz a purificação das escórias, tudo ali. Mas é interessante também que o coração de Jesus é o coração que a igreja faz como o motor da igreja, né, para o corpo da igreja. E ali é regenerado os pecados, é purificado, não é, as más intenções. Ali o homem também é amado por Deus. Então, também trazendo isso que o senhor trouxe, né, de uma bomba, mas também é um motor. É um motor que traz a regeneração, traz a purificação. Então, acho que é interessante nós, né, tocar nesse assunto também, para fazer essa junção também na parte daí, da anatomia, né, humana também, a questão médica. Então, o coração é o motor da igreja, né? O coração de Jesus, não é esse motor. Lindo, né? Ô, Bi, a gente reza tantas vezes, né? Porque quando a gente vai rezar, quando diz um momento de oração, a gente põe a mão no teu coração, né? Porque de fato é isso que o padre trouxe, Fecha né? seus olhos. Fecha seus olhos aí. Coração. Porque de fato é o centro, né? Ali onde as coisas estão guardadas é a referência para nós e nós precisamos dessas referências, né? Então, nesse sentido estrutural, simbólico, mas como bem trouxe o padre também, né? O centro ali do homem para a gente poder rezar. E aí muitas vezes a gente ouve assim, né, Bia? Então, já que o coração é um órgão vital, já que é o centro ali, né, do homem, que ocupa um lugar tão importante, então a gente pode seguir o coração e fazer aquilo que ele quiser, né? Tanto que esse é o subtítulo do programa de hoje, né? Fazer o que o coração manda. Então a gente pode confiar de olhos fechados e o que o nosso coração está ali 100%, vai ter respostas certeiras, escolhas acertadas, ok? Como é que a Bia vê isso? Olha, a Bia vê... Conta pra gente, terceira Bia. pessoa. Olha, eu vejo que como uma pessoa muito impulsiva muitas das vezes, né? Não imaginava. Sério? Nossa, eu pareço tão serena, né? Mas, como uma pessoa impulsiva, eu sei que às vezes você segue o primeiro desejo do coração e você acaba se arrependendo depois. Eu acho que todo mundo que está assistindo esse programa sabe que em algum momento você já seguiu algum impulso e deu ruim. Porque é natural que isso aconteça. E eu digo assim, esse subtítulo aí que nós temos, né? Fazer o que o coração manda. Eu estava pensando sobre isso e eu pensei, não é fazer o que o coração manda, é mandar no que o coração vai fazer. Porque o coração, tudo que o padre falou, que o doutor falou, que tipo, o coração é o centro, tá a nossa essência. Só que nós, como seres humanos, nós temos as nossas tendências pecaminosas, nós temos a nossa carne, e a nossa carne, ela grita por prazeres momentâneos. Então, a gente precisa mandar no nosso coração. A gente precisa... Porque se ele é o centro, tanto que na Bíblia fala, onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Você decide onde você vai colocar o seu coração. Você decide qual vai ser o centro da sua vida. E eu achei interessante que o doutor ele tinha falado lá, né? Que não pode haver esse desequilíbrio. Precisa bater de forma equilibrada, cada parte. Confesso que eu não decorei os nomes, mas é isso aí. Nós entendimos o que ele quis dizer. Mas eu entendi o contexto ali. Mas que não pode haver esse desequilíbrio. E eu estava pensando sobre isso, porque aí o padre falou sobre o encontro pessoal, e eu pensei, no coração, quando a gente fala de órgão vital, não pode haver esse desequilíbrio. Mas quando a gente fala do coração bíblico, do coração que é o centro, também não pode haver. Porque o seu coração ele não pode bater em ritmos diferentes. Você não pode deixar que o teu coração ele bata por Deus, mas ele também bata pelas coisas mundanas. Porque senão você perde a vida. E quando a gente fala de vida, a gente está falando da vida eterna, né? Sim. Então, você não pode... É por isso que a gente precisa mandar no nosso coração. Porque senão ele vai colocar a gente em mais de uma direção ao mesmo tempo. E aí ele para. Então, eu penso muito que é isso. A ideia é você moldar o seu coração até o ponto que o desejo dele seja aquilo que é bom para você. Sim. Enquanto o seu coração ele ainda te coloca
para aquilo que talvez não te faça bem, você... Por isso que a gente fala de Atos, né? Estar no coração de Deus, porque é o coração dele que tem que ditar, e não nós. Sim, sim. Eu acredito que seja muito isso. E a gente pode entender, né, que o coração, portanto, né, ele é importantíssimo, né, no seu significado, na sua estrutura, mas que precisa ser tratado, né? Sim. Assim como biologicamente, né, agora eu vou enrolar. Mas você consegue, eu acredito. Anatomicamente, ó, saiu. Ele até fez aqui Ele com fez você. assim, ele vai fez que vai- anatomicamente. Tipo, vai, Thiago, vai. Você que vai dar consegue. certo. Vai que vai dar certo. Né? Quantas vezes o coração ele precisa ser tratado, né, doutor? Que existem patologias próprias, então, seja isso a nível estrutural, né, do seu funcionamento, como também no sentido que a Bíblia nos traz, um coração que precisa ser tratado, que é digno de atenção, porque afinal de contas também se a gente deixar, consequências sérias podem vir, né? Mas é interessante que ela traz, Thiago, sobre mandar no coração, né? É a vontade, nós somos dotados de vontade, liberdade, né? Razão, inteligência. Sim. Mas Jesus, ele alertou isso, que ela está dizendo. Do coração do homem brota as más intenções, mas também as boas intenções. Então, se a gente não tomar cuidado e não saber discernir aquilo que é bom, o nosso coração pode nos levar também ao afastamento de Deus, não é? Este coração que ela disse que precisa bater, não é, da mesma metragem que o coração de Jesus, se não tomar cuidado, isso se perde, né? Então, é preciso purificar. Quando o doutor disse das escórias, eu lembrei do pecado, não é? Quando ele vai eliminando, precisa eliminar aquelas escórias. E Jesus, não é, com seu coração, ele faz com que nós, não é, tiremos do nosso coração o pecado, né? Padre, a gula é um pecado que afeta o coração, né? Sim. Porque se você tem um vício da gula, come bastante doce, gordura, entope as artérias, o coração sofre, né? Então é uma coisa, as relações são bem nítidas, né? Sim. Isso é bom, esse e sabe o que eu é bom? vou sair daqui, cardiologista. Olá, já tá. Isso, tá? Com toda a base necessária para se considerar uma cardiologista, né? Eu vou falar, gente, ó, o coração é assim, essa... Já até esqueci, deixa eu falar. Vai anotando tudo aí. Mas é muito interessante, né? Eu acho incrível quando a gente vê a criação de Deus, né? E quando a gente olha para o nosso corpo, e hoje especificamente, né, para o órgão do coração, você vai percebendo que a estrutura condiz com aquilo que são os ensinamentos da palavra. Isso é lindo. Já começamos a ter algumas percepções aqui de fato. Então, é o mesmo Deus que nos criou, que te criou, né? E que também quer sarar o nosso coração. E deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos indo para o intervalo, então fique aí com a gente, mas guarda isso no seu coração, inclusive. Enquanto o nosso coração está batendo, ainda é tempo, ainda há tempo de nós fazermos aquilo que precisamos fazer. A gente volta já já. Olha, a gente está de volta, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você perdeu o primeiro bloco desse programa, você já perdeu muito, porque está super interessante, mas não precisa chorar e nem entristecer o teu coração, porque tudo vai estar disponível no CN Plus. Então, se você ainda não baixou esse aplicativo, baixe o aplicativo, onde você vai encontrar todo o conteúdo da Canção Nova, um arsenal. Pega aí já o seu celular, o seu smartphone aí, já baixa esse aplicativo que com certeza vai agregar na sua vida. Estamos falando hoje sobre átrio, sobre coração, sobre fazer o que o coração manda. E é por isso que, como disse no primeiro bloco, esse programa tem tudo a ver comigo e com você, porque o nosso coração tá batendo, então tá valendo a pena a gente estar aqui junto. E no intervalo, né, o doutor estava falando uma coisa interessante, né, porque nós falamos da questão estrutural, anatômica, fisiológica do coração, o simbolismo e o significado, né, bíblico do coração. Falamos também com a Bia aqui sobre seguir o que o coração manda, mas nós estamos falando de um ser que é integrado, né, doutor? E como que as coisas têm ligação, né? Isso também é importante a gente salientar. As coisas, elas não estão desconexas, elas estão interligadas, né? Isso. Então, bem como eu falei para você, né? As pessoas às vezes não se atentam a isso, né? Como a nossa vida, os nossos atos, o nosso viver, ele vai interferir na nossa saúde, né? Principalmente do coração. Eu usei o exemplo da gula, né? Que a gente considera um pecado. O paciente aí às vezes tem esse vício fruto de um problema psicológico, entra nesse processo de gula, come um doce desenfreado, come uma gordura desenfreada e acaba afetando o coração, né? Vai lá, entope as artérias, faz um infarto, faz uma miocardite, algo do tipo assim. Uhum. Interessante, né, Afeto? Pode falar, padre. Pode. Interessante que ele diz aí a fazer essa ligação anatômica, mais espiritual. Então, aquilo que ele come, que não faz bem para o coração, trouxe a gordura, trouxe outros tipos de açúcar, tudo. Mas isso também a gente traz relacionado ao pecado, porque o pecado é uma doença espiritual, não é?
E o pecado, aonde ele atinge? Diretamente o coração. Coração. Então, tudo isso, tá vendo que é interessante? Vai Integrado, né, relacionando, padre? Então, dá para fazer esta integralidade para dizer, né? Tanto da parte humana, material, física, corporal, mas também dizer o que o pecado causa, não é, na vida espiritual também, como esses alimentos que ele trouxe, gordura, o açúcar, não é? O pecado causa isso no coração também, né? Essa morte espiritual também, né? É um duplo cuidado que a gente precisa ter, né? Tanto a nível espiritual quanto, né, biológico, né? Enfim, cuidando do nosso corpo. É interessante como o exterior, ele afeta o interior e vice-versa, né? Sim. Porque, assim, eles estavam até falando do pecado e da comida, falando anatomicamente. Ah, consegui falar. Nossa, saiu com muita mais... Saiu. Falando... E Só falando pra esnobar, só pra me espiritualmente esnobar. também, eu quis mostrar que eu consigo. Agora eu não vou tentar falar mais, porque eu acho que vai dar errado. Mas falando nesses dois sentidos. E aí é dizendo que a gente precisa tomar cuidado com onde o nosso coração ele está, dizendo interiormente, mas também com o que a gente deixa entrar na gente. Então, porque assim, o nosso coração ele vai pedir na nossa humanidade por várias coisas, e existem coisas pelas quais acho que todo mundo já sentiu o coração bater mais forte, quando alguma coisa acontece, mas nem o coração ele às vezes prega peça na gente, né? Então a gente tem que tomar cuidado, e eu digo isso pensando na juventude que está assistindo a gente, que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente deixa entrar no nosso coração também, porque dizendo das coisas do exterior que podem nos causar doenças, existem, e aí eu entro no que o padre estava falando, que existem as coisas do exterior que podem nos causar as doenças espirituais. Então, o nosso coração ele tem que ser muito bem preservado, porque Jesus ele já mostrou muitas vezes a preciosidade que o coração é. Quantas vezes na Bíblia não é dito, só no Novo Testamento não é dito, Jesus ele não fala do coração. Ele não fala para voltar a Deus de todo o coração, para guardar as coisas no coração. Então o coração ele é algo muito importante e ele não pode ser desvalorizado, ele não pode ser colocado ali de qualquer forma para você dizer qualquer pessoa pode ter acesso à preciosidade que é o meu coração, qualquer coisa pode entrar no meu coração, porque daí a gente entra naquilo que a gente falou no primeiro bloco, que é que se desequilibra, para. Então a gente precisa, entrando em contato com o coração de Deus, que é a nossa referência, que a gente entende o que pertence ao coração de um jovem que decidiu seguir a Deus e o que não pertence. Sim. Porque o nosso coração também é morada de Deus, né? Então, onde eu deixaria Deus morar? O que eu gostaria que estivesse na casa de Deus, né? Sim. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar muito também. É interessante, né? Eu lembrava aqui também, o doutor, que quando a gente vai ver a atividade elétrica do coração, né? A atividade, quando você vê, é bonito porque o que é sinal de morte, né? Quando de fato fica uma linha Linha reta. reta, né? Mas se não existem as oscilações, então existem os altos e baixos, isso é vida, quer dizer, não, está funcionando. Então, né, nós vamos ter, inclusive, né, padre, na vida espiritual, altos e baixos. Isso é um dinamismo, né, próprio da vida, então o coração também traz esse ensinamento, né? Então, quando você vai analisar, você tem que estar atento a isso, né? Porque esses são sinais, né? Há uma atividade, há vida ali, né? Mais uma vez, está tudo integrado, né? Você vê que... Essa vai ser a frase do... Você vê que você usou um exemplo dos altos e baixos, que está ali no eletro, né? No eletrocardiograma, que é a atividade elétrica do coração, integrado, disciplinado, né? Que sempre é o mesmo ritmo, né? E se você não tem aquele ritmo, você identifica uma doença, né? Se aquele ritmo aparece diferente, sugere uma doença, né? Padre, eu lembrei aqui de um exemplo, com certeza o senhor já conhece, mas e vai ficar muito feliz em eu trazê-lo aqui, porque falando de coração e de uma experiência espiritual, eu me lembrei muito do que os escritos chamam de Pentecostes pessoal de São Felipe Neri. Nossa! Não é? Não sei se o doutor já ouviu falar, mas é uma experiência mística que, né, ele viveu, São Felipe Neri, né? Em um momento ele estava numa caverna pedindo os dons do Espírito Santo, e literalmente uma bola de fogo, né, adentrou pela boca dele, que chegou no coração, se alojou no coração, a ponto de deslocar as costelas, porque o coração dele ele cresceu e tinha tanto calor que depois ele se lançou ao chão, né? E depois, quando ele faleceu, enfim, né, e foram perceber a estrutura dele, de fato, as costelas tinham se distanciado
porque a estrutura dele tinha sido afetada, a estrutura do coração dele tinha sido afetada. Claro, estamos falando de uma experiência, né, de um santo, de um místico que vivenciou isso, mas para dizer de fato, quando ele recebeu o Espírito, o lugar físico que se manifestou foi no coração dele a ponto de causar, né, essa dilatação, e até relatos dizem que as pessoas que chegavam perto de Felipe Neri sentiam o calor que ele exalava. Né, porque de fato havia. Então é muito bonito para ver, né, como uma experiência assim transcendente, espiritual que ele viveu afetou essa estrutura, né, a estrutura do coração, e que falou de fato, quando a gente clama, quando a gente reza, é no coração, né? Sim. O Adri até se mexeu ali. Jesus passou por isso, né? Jesus, quando suou sangue, é um fenômeno, né? Um fenômeno que é biológico, fisiológico, né? Acontece, né? Quando Jesus sua sangue, a Bíblia relata, chama hematidrose, né? O paciente sua sangue mesmo devido à angústia, né? A angústia tão forte que os vasos periféricos hiperdilatam, né? Dilatam muito, que o sangue extravasa e sua sangue, né? Nossa. Então, Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, o senhor falando algumas coisas assim, linkando aquilo que também é a parte espiritual, né? Porque aqui linka tudo, né? Sempre. A vida espiritual, médica, não é a nossa vida, não é de fato. A questão das impurezas do sangue, né? Que se não estiver ali boa, ela sobe para o coração e pode causar um mal para o coração. Como é que se existe isso? Para poder entender essa questão, relação do pecado também, né? Que é essa sujeira que leva para dentro do coração e que se não for de fato ali fazer uma limpeza ali, pode causar um dano. Existe alguma comparação assim? a única coisa que realmente afeta o coração é a gordura mesmo, né? Gordura. O colesterol alto, né? Que faz as artérias entupir e você tem a doença coronariana, a doença arterial coronariana, né? Que aí causa o infarto, que é o que a gente vê. E aí quando o senhor falou daquela questão de expelir as sujeiras, as escórias ali, como... Porque na verdade o sangue que chega no rim, né? É um sangue que sai do ventrículo esquerdo, né? O sangue puro que vem cheio de oxigênio, que vem do pulmão, vai para todos os órgãos. Aí o sangue precisa chegar no rim, né? Tanto é que um paciente grave, o primeiro órgão que é lesado é o rim, né? Porque o sangue não chega com qualidade lá. E o rim é que faz essa eliminação, né? Desses produtos, né? Dessas escórias, né? Interessante, né? Porque todo sangue vai passar pelo coração, Todo né? sangue vai passar pelo coração. Tudo, então, tudo passa pelo coração. Pelo coração. Né? Tudo passa. Então, acho que seria interessante quando ela falou aqui uma palavra aqui, impuro. E Jesus fala, somente os puros de coração verão a Deus. Então, essa pureza, né, desse sangue que passa e também linkado à vida espiritual, então a gente precisa estar sempre com esse coração puro, né? Porque só assim poderemos ver a Deus, né? Com esse coração puro. E duas coisas aqui que eu achei legal é quando você falou do... Felipe Neri? Ah, que é o nome do Felipe negócio Neri. que faz assim? Eletrocardiograma. Eletrocardiograma. Do negócio que faz assim. Mais um, anota no seu dicionário. Seu eu Vocabulário. saí cardiologista, já falei, né? Mas eu acho interessante porque às vezes a gente pensa, agora falando de conversão, né? A gente pensa, quando eu entrego o meu coração para Deus, quando eu entrego a minha vida, eu não posso ter altos e baixos. Eu preciso ficar numa constante linear. Só que aí você não tá vivo. Não tem porque vida, um coração não tem que não vida. bate, ele não tá vivo. Um coração sem movimento, ele não tá vivo. Então isso é uma coisa muito importante porque muito do que nos faz desistir por exemplo, já vi muitos casos, né? Eu sou do Jovens Sarados e a gente trabalha com jovens que têm ali o primeiro contato com Deus e na primeira queda muitas vezes desistem. Porque você acha que você vai viver para sempre ali em cima. Mas não existe isso. Então, enquanto o seu coração de verdade, né, estiver batendo aqui, enquanto você estiver vivo, a vida ela é feita dos altos e baixos. Então, e é preciso estar em movimento. Porque você nunca você nunca pode ficar satisfeito com o ponto que você chegou, porque você sempre tem para onde ir, e você também não pode parar nas suas quedas, porque você precisa voltar a bombear, né? Então eu achei isso uma coisa muito interessante, dizendo assim, de um olhar de jovem mesmo, porque isso é uma coisa que às vezes desanima, porque você vive numa realidade onde é muito fácil você cair, é muito fácil. Só que se você não treina e não entende que existe um movimento e que quando você cair, porque o seu coração muitas vezes vai se inclinar e vai te fazer tropeçar, você volta, e você volta, e você precisa, porque a santidade é você constantemente voltar
para aquele que conquistou o seu coração naquele primeiro dia. É você viver de novo a experiência, se deixar ser amado de novo. Então, eu digo assim, para quem estiver aí ou assistindo o programa, que você não tenha como meta uma vida espiritual parada, uma vida linear, porque quer dizer que tem algo errado, porque o coração ele não foi feito para ficar parado. Então, busque o movimento, busque estar em movimento, busque sempre buscar algo, e se você cair, levanta, porque é assim que uma vida de santidade é feita. E aí eu achei isso muito interessante. Uma vez, um falaram. grande ensinamento aí pra gente, né? Olhando pra estrutura, né? Olhando para a estrutura. Entender a integralidade do ser, né? Nós somos um ser bio, psíquico, sócio, espiritual, então... e tudo isso criação de Deus, né? E é tão interessante a gente estar falando de coração, e Jesus cita tantas vezes o coração, mas o coração dele, inclusive, foi traspassado pela lança, né, padre? E aí tem um simbolismo lindo e riquíssimo, né? Porque dali que jorrou, né? Como o padre Jonas disse pra gente no início, né? Jorrou sangue e água ali. Então isso também é muito rico, muito simbólico, muito significativo, né? E é interessante isso aí que você traz, que ali nasce a igreja. Ali nascem os sacramentos, do coração de Jesus. Então, já estava no coração de Jesus a igreja, os sacramentos, porque pelos sacramentos o homem chega à salvação, não é? O coração é regenerado, é purificado. Então, isso que você trouxe assim, da questão da lança, e que abre ali não é, o coração de Jesus, então nasce para nós aquilo que é a beleza, né? Que é a igreja. O que nós estamos fazendo aqui é a igreja. Sim. Então, entender isso, não é, a gente pode compreender este grande amor de Deus por nós, né? Que bate, não é, por cada um de nós, ama. Este coração que bate é um coração que ama. Então, é interessante a gente salientar que do coração de Jesus nasceu a igreja e nasceu os sacramentos, né? Para a nossa salvação. Para a nossa salvação. Olha, vai anotando tudo isso, vai absorvendo, né? Tudo isso. A gente ainda tem o terceiro bloco e aí a gente quer já deixar você aí, né, com gostinho de curiosidade, já instigar você, porque como tratar um coração? Tanto fisicamente falando, mas espiritualmente falando, como que eu cuido, né, do meu coração? Quais são os passos, as coisas concretas que eu preciso fazer? Então, isso vai ficar para o terceiro bloco, tá bom? Para a gente falar isso. Mas, Bia, você citou antes ali no início, eu queria até te perguntar, porque né, a gente falou da impulsividade, né? E às vezes, quem de nós já não agiu por impulso? Que você não é, nunca poderia imaginar se você não tivesse falado. De jeito nenhum. Mas quantas vezes, assim, você já percebeu, tem alguma situação concreta, fala, cara, eu segui o meu coração, só que o meu coração não estava bem naquele momento e eu acabei tomando uma decisão precipitada, né? Porque a gente ouve muito isso, segue o teu coração e tá tudo bem. Mas cuidado, a gente está falando da riqueza que é o coração, mas nós também estamos salientando o cuidado que o nosso coração precisa receber, porque ele traz marcas, ele traz impurezas, né? Às vezes ele pode estar com um pouquinho de gordura ali, mas tem que cuidar, né, doutor? Você já viu isso na tua vida concreta, Bia, alguma situação? Cara, muitas vezes. Mas assim, eu digo, vou colocar um exemplo aqui. Quando, sei lá, você está tendo uma discussão, um desentendimento com alguém. Eu sempre tive a mania de, tipo assim, falar a primeira coisa, no impulso, sabe? Eu falava, vou colocar aqui o exemplo dos meus pais. A gente sempre se deu muito bem, mas existem os momentos... Meu pai, a personalidade dele é muito parecida com a minha, então às vezes a gente se bate ali. E muitas vezes eu falei coisas que eu não deveria, que às vezes eu nem queria falar mesmo. Mas que, sabe, seu sangue vai fervendo e você simplesmente solta aquilo. E aí, isso me recorda, eu estava até pensando nisso, eu falei, nossa, eu queria falar disso, alguém me dá uma deixa, aí você me deu agora. Pronto. De que Maria guardava tudo em seu coração. Maria, ela não reagia de primeira. Ela guardava em seu coração, ela pensava sobre, ela meditava sobre. E eu fui entendendo isso. Claro que às vezes eu tenho meus momentos de impulsividade ainda, mas eu vejo como, às vezes, já teve várias vezes onde a pessoa falou, não, vamos resolver agora. Eu falei, espera. Eu preciso processar o que aconteceu. Eu preciso respirar, eu preciso entender o que eu estou sentindo para depois trazer e tentar resolver a situação. Porque muitas vezes o nosso coração, como eu já disse, ele prega peças na gente porque o nosso coração ferve e a gente tem esse negócio de querer se defender, né? A gente quer se proteger. Só que às vezes a gente não entende a situação por inteiro. Então por isso eu busco muito me inspirar em Nossa Senhora que guardava tudo no coração dela. Porque você medita as situações e aí o que era impulsividade se torna algo
concreto, você consegue ter uma atitude concreta que você não vai se arrepender depois, que não vai fazer mal para as pessoas e que não vai fazer mal para você. Porque depois que você é impulsivo e faz algo que te faz mal, eu pelo menos ficava remoendo. Sim, sim. Então é importante ter esse processo, sabe? Deixa o teu coração sentir aquilo primeiro, entende, molda ele, junta ele com o coração de Deus e depois você reage. Uau, olha só. E como cuidar do coração, então? Vamos lá, precisamos tratar. Fica com a gente no terceiro bloco, a gente vai falar sobre isso. A gente segue com o programa Revolução Jesus e muito obrigado porque a gente consegue continuar seguindo porque você está efetivamente nos ajudando nessa missão. Obrigado você que é sócio benfeitor dessa obra, você que já nos ajudou nesse mês. E se ainda não é e não nos ajudou, fica o convite, fica o apelo, o pedido, clube.cançãonova.com para você se tornar um sócio, ou pix.doação para você também fazer a sua doação à Canção Nova e nos ajudar a nós chegarmos ao 100% para irmos mais longe com programas como esse, com conteúdos como esse, para ajudar a cuidar o coração de tanta gente que precisa se encontrar com Jesus Cristo. O tema é átrios, fazer o que o coração manda. E agora nesse terceiro bloco nós queremos falar um pouquinho de cuidar do coração. E eu vou fazer um combo para o senhor aqui, doutor, tá bem? Primeiro eu queria perguntar para o senhor, né, doutor? Senhor assim, né, por respeito, porque é muito jovem, viu, doutor? Mas sobre, né, uma vez que a gente tem também o conhecimento daquilo que é a estrutura e estuda, né? Eu quero pedir para o senhor sobre literalmente os cuidados que nós precisamos ter com o nosso coração, tanto de forma preventiva, ou se nós estamos sentindo alguma coisa. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é como que o senhor mesmo, né, na sua vida aí pessoal, uma vez que o senhor, né, atende tanta gente, acompanha tantas realidades, né, de cunho físico, muitas vezes psíquico, pessoas que precisam de ajuda, como é que o doutor também cuida do seu coração, pessoalmente falando, não só a nível estrutural, mas também desse lugar que é o centro onde ali nós guardamos tantas coisas? Vou tentar algo que é muito grande, eu vou tentar resumir aqui rapidinho. Um combo, né? Doutor, você vai falar uma coisa, eu e o padre já vamos prestar atenção pra gente trazer isso pra vida espiritual, eu tenho certeza. Esse tá sendo o esquema aqui. A gente fala Mas esse bate-bola tá bom, né? muito Tô bom aprendendo bastante. Tá esperto. A melhor maneira de cuidar do coração é a prevenção, né? A gente brinca, mas se alimentar bem, fazer atividade física regularmente e evitar as impurezas, os vícios, né? O tabagismo, né? Que atrapalha bastante a saúde do coração, o álcool, né? Evitar isso para poder garantir um coração saudável ao longo da vida, né? É isso. Você quer a segunda, né? Isso, Como isso que a segunda. E como é que o senhor cuida do seu Eu não coração? gosto de falar da minha vida pessoal, eu tava tentando fugir. Não, pode ser. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Eu tento seguir isso mesmo que eu falei, assim, ter uma vida espiritual com Deus, né, uma intimidade forte com Deus, para poder controlar os nossos estresses do dia a dia, os pensamentos, né, me alimentar bem, fazer atividade física regularmente. São essas as minhas dicas aí. Dicas que ajudam muito, né? E interessante, né, doutor? Porque às vezes vocês estavam falando antes aqui, e eu olhava também para mim, quantas vezes a gente tá angustiado e de fato você sente aquele aperto, né, no coração? Isso daí é bastante. Literal, não é? Tipo, às vezes é uma angústia para ver como as coisas estão interligadas, né? Isso é muito interessante, né? Você vê que é algo abstrato, algo que não existe, te afeta o seu pensamento e afeta o seu músculo cardíaco, né? O seu coração, né? Real, não é só uma sensação. Não é uma sensação. O seu pensamento é capaz de descarregar ter uma descarga adrenérgica que vai influenciar o seu coração. E isso daí é muito interessante, porque existe a síndrome do coração partido, né? Uau, fala mais, vamos lá. Que é você ter um estresse constante, crônico, e isso vai causar uma disfunção no seu coração, né? O seu coração é como se fosse infartar. Vai ter uma disfunção no ventrículo esquerdo, que é onde a gente, como eu falei no início, é o ventrículo mais importante, né? O músculo mais forte que leva o sangue para o coração, causando uma insuficiência cardíaca, né? Síndrome do coração? Síndrome do coração partido. Tem CID e tudo. Não vou lembrar o CID aqui, mas eu sei. Mas é uma doença definida na literatura já. Você entendeu? Muito interessante, né? O seu pensamento gera uma descarga adrenérgica cronicamente e vai afetar o seu coração, alterar a função dele, né? Nossa. Quantas vezes, né? Olha aí, ó.
Pegou essa, Bia? Pegou, Peguei de Fábio? surpresa você. Pegou, né? Ó. Eu tava aguardando essa pro final. Ó, os balãozinhos na cabeça da Bia aí, Eu tô coração assim, ó, partido, ó, coração eu tô partido. pensando no meu coração, cadê? Ô, Thiago, mas aí, nesse sentido que ele traz aí para você e para a Bia, né? Sim. Questão que vocês trabalham com a juventude, né? Quando ele falou do coração partido, muitas vezes a gente vê os jovens dizer: nossa, meu coração está partido porque terminei um relacionamento, né? Briguei com meu amigo, né? Estou de coração partido. Tá, nós estamos falando de prevenção. Mas como prevenir quando a gente passar por um momento como esse, né? Você que trabalha com jovens, escuta muito jovem, né? Faz pregação, as pessoas se identificam com aquilo que você traz, não é? Você já atendeu alguém ou já orientou alguém dentro daquilo que o doutor falou aí, desse coração partido? Como é prevenir isso aí? Eu só queria dizer que o padre virou o jogo, tá? Virou o jogo, eu senti. Não, agora é E ó, minha vez. eu até me ajeitei na cadeira aqui, ó. Virou o jogo. Porque eu vou responder que eu tô me sentindo Uno, convidado ele aqui. jogou aquela carta lá que inverte. Inverte assim, ó, pronto da jogada aqui, ó. E vamos ver, eu não quero perder os pontos agora. Ô, padre, mas é muito interessante porque quando a gente fala, né, de coração, e aqui trazendo a realidade do coração de tantos jovens, nós falamos que o coração é o centro do homem, mas também existe esse termo também que se utiliza, né? Que existe no nosso coração uma central de adoração, né? Vamos dizer, existe um lugar central no nosso coração onde só Deus pode ocupar, que é o centro da nossa vida mesmo, né? Tanto que a gente usa essa analogia. No nosso coração existe um vazio que tem o tamanho de Deus, né? Como que se desse para mensurar Deus, mas é só uma analogia, né? E que de fato, se ele não ocupa o centro, eu vou colocar alguém ou algo no centro, ou eu mesmo me coloco no centro. E isso é uma idolatria. O que é idolatria? É eu endeusar, né, dar o lugar de Deus para alguma coisa ou para alguma pessoa. Então tem muita gente que vive um término de relacionamento, ou sei lá, né, perde alguma coisa de muito valor, e com certeza você vai sentir. Só que quando isso se transforma em um Deus, um ídolo, isso quer dizer que vai afetar a tua vida de um jeito, porque o que acontece? Quando nós colocamos algo ou alguém no lugar de Deus, nós nos prostramos diante disso, nós nos rendemos diante disso. Então, se isso é tirado também o sentido da nossa existência. Então, por que o nosso sentido está em Deus? Por que a nossa adoração é devida a Deus? Porque Deus é eterno, Ele não passa. Então, eu vou sentir se eu perder algo ou alguém, entretanto, a minha vida está centrada em Cristo. Isso é o senhorio de Jesus, é Jesus ocupar o centro. Então, por que a gente leva o jovem, né, num aconselhamento ou numa experiência que ele faz de oração, assumir Jesus como seu Senhor? Não é só da boca para fora, é de fato Ele ocupar o centro, o lugar que é dele no nosso coração, porque isso vai fazer com que nós prestemos adoração a quem é devida. E eu sempre gosto de dizer isso: quando Cristo ocupa o lugar que é dele em nós, as demais coisas vão ocupar o seu lugar. Agora, quando a gente começa a inverter o jogo, a casa começa a ficar bagunçada. Então, é trazer Jesus para o centro, é trazer Cristo para o centro, é viver um senhorio não apenas na teoria ou na fala, mas na prática. A minha vida é construída nele, que é a rocha firme. A minha vida é centrada em Cristo e Ele ocupa o centro do meu coração. Então eu vejo que muitas vezes, isso é até um termômetro, quando as coisas elas me abalam tanto, ao ponto de, por exemplo, muita gente, né, perder o sentido da existência, ou perder o sentido de vida. Com isso não estou dizendo, repito, que nós não nos abalamos com os acontecimentos porque nós somos gente. Mas se isso tem um grau muito intenso, pode ser uma evidência clara de que eu comecei a endeusar coisas e pessoas, e isso é muito arriscado, porque elas nunca vão conseguir suprir aquilo que só Deus é capaz de suprir. Isso é fato também, porque você estava falando disso e eu me lembrei de quantas vezes em retiros e tudo mais, quando você chega no retiro, normalmente os jovens, eles estão tem vários jovens com um semblante mais, sabe, mais fechado, mais sério, mais sofrido. E quando tem, por exemplo, uma pregação de amor de Deus, é um momento onde, tipo assim, nossa, pregação do amor de Deus e de família. Assim, os jovens, eles derretem, eles se debulham em lágrimas. E você vê como realmente é isso que você falou, eu achei muito interessante. Porque existe um espaço no nosso coração, o centro, que foi feito para Deus. E enquanto a gente não coloca Deus, a gente vai colocar outras coisas tão menores para tentar ali, só que não funciona. E por isso que existem tantas pessoas que chegam ali com o coração machucado, com o coração... Acho que o Thiago já teve essa experiência também, talvez vocês também, de rezar por alguém, por algum jovem, que é como se, já me aconteceu assim, de eu rezar por um jovem, é como se eu sentisse a dor do coração dele. Porque eu sentia que o coração dele estava machucado. Mas é isso de... você ainda não encontrou, porque muitos não sabiam mesmo, e não tinham encontrado aquele que supria tudo isso, aquele que dá sentido a tudo. Porque, por exemplo,
você perde alguém que é importante pra você, você precisa sofrer o luto. Você precisa, porque se você não sofrer, vai ser pior ainda depois, né? Mas você precisa viver o luto. Mas pra nós, católicos, cristãos católicos, nós sabemos que a vida ela não acaba aqui. Então a gente vive o luto por perder a pessoa aqui, mas a gente sabe que existe um Deus muito maior e que nos deu uma vida muito maior. Então quando Deus ele ocupa o verdadeiro lugar dele, o devido lugar dele, todo o resto é como se todo o resto se prostrasse diante de Deus. Então tudo aquilo toma um novo significado, porque isso aqui pode doer. Mas, peraí, o Senhor me deu algo muito maior. Então esse sofrimento vai acabar. Ou essa pessoa, a vida não acabou ainda. Então assim, a gente vive colocando, quando a gente coloca Deus no lugar certo, tudo se encaixa. É exatamente o que você falou. E eu digo isso porque nesses retiros que a gente faz, quando os jovens, o semblante muda. Quando os jovens eles vão, eles se encontram com Deus, o semblante deles muda, porque é como se viesse uma leveza de tipo assim, agora eu supri esse vazio. Então o resto é como se fosse se encaixando aos poucos, sabe? Então esse é algo muito perceptível. Nossa, respondemos, padre. Claro. O novo apresentador da Revolução Jesus, Eu queria tá? fazer uma pergunta para ele de novo. Vai lá. Perdeu Muito seu boa cargo, por perdeu conta seu cargo. Daquilo que fala, que a teologia fala que o coração também é o lugar do nosso eu. E na linguagem psicológica diz que é o lugar do nosso eu profundo. O que seria isso para os jovens entender, para que eles possam se encontrar? Esse eu profundo que a psicologia ensina. Eu acho que a gente, o eu profundo é o que a gente sente, né? Aquilo que o ser humano sente das influências externas, do pensamento, dos seus sentimentos, como ela falou, né? Do coração do jovem que está partido, né? É mais nessa relação mesmo. O coração, para nós ocidentais, ela é o centro da emoção mesmo. A gente olha isso como emoção e a razão seria o cérebro, né? Mas cientificamente falando, tudo está no nosso cérebro, né? Mas o coração ficou como marca, né? Como marca da emoção, né? Mas tem bastante influência, Obrigado. Olha que interessante aqui, gente. Nós temos aqui 2 minutos, 3 minutos, meu Deus do céu, vamos lá. Hoje não vai dar Gente, para esse entregar tempo presente passa para os muito convidados, porque a gente está falando, o assunto está sendo muito interessante, então não tem tempo de dar presente. Então eu vou ficar sem presente. Olha só, que Eu vou pegar interessante. depois. Nós temos 2 adereços aqui no cenário da Revolução que nunca fizeram, acho que, tanto sentido de estar aqui. Mas de um lado nós temos aqui, né, que o doutor está sentado, o cérebro, e do outro lado o coração, né? E aqui, padre, eu quero trazer algo porque também a gente vai perceber que a vida espiritual, né, os escritores sobre a vida espiritual vão nos dizer da importância da razão, né? Que é racionalizar, porque tem muita gente que baseia a sua vida espiritual no sentimentalismo, naquilo que eu sinto, nos reflexos que acontecem no meu interior. Mas o papel da razão, né, e o doutor falou aqui do cérebro, que de fato existem coisas que precisam ser racionalizadas, inclusive na vida espiritual, no crescimento de virtude. Existe uma ligação muito importante nisso, né? Existe muito. Até porque também a fé é razão. A fé está muito linkada também ao coração, não é? E a razão, não é? Que o Papa Bento XVI fala lá, fé e razão. Porque se eu sou fé, aí fica o fideísmo. Se eu sou razão, racionalismo. Tem que ter o equilíbrio, certo. Como você trouxe aquela hora, né? De se equilibrar daquela... Como é que é o nome que você disse lá? O cardiograma, né? Ali, a atividade elétrica. Então, precisa ter esse equilíbrio. Então, eu penso nesse sentido, quando ele trouxe, foi bom trazer no finalzinho do programa a questão do cérebro e do coração, que eu trago para essa questão da fé e razão. A fé, o coração e a razão que manda tudo aquilo que está interligado para que o coração possa, né, como que é o tema, né? O coração manda em tudo? Não. Eu vou agir somente pelo coração ou vou agir também com a razão? Então, como linkar isso, né? Porque a razão também é dom de Deus, né? A razão, sim. Deus, ele nos fez com a capacidade de pensar, de utilizar da razão. Tanto que eu, com atendimento com a minha psicóloga, eu sou meio doida da cabeça, né? Aí... E aí teve, principalmente na pandemia, eu comecei a ter muita ansiedade. E aí ela falou assim pra mim, olha só, seu problema é que você é muito emoção. E nesses momentos é como se você amarrasse a sua razão, colocasse ela ali no cantinho e falasse, fica aí que agora eu só vou ouvir a minha emoção. Ela falou, você não pode fazer isso. Quando você vê que existe alguma coisa acontecendo que tá te tirando
ali está te incomodando ali, você precisa chamar a sua razão. E você precisa começar a se fazer perguntas que te trazem para a razão. Por que eu tô sentindo isso? O que causou isso em mim? E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode trazer para a vida espiritual também. Porque se a gente deixa a vida espiritual, que aí é pegando o que o senhor falou, né, padre? Que se a gente deixa tudo só para emoção, na vida espiritual a gente não tem base. A gente não tem... É fogo de palha, né? Apaga rapidinho. Então, quando a gente consegue trazer o racional, porque aí a gente consegue fazer perguntas também, utilizando do dom que Deus nos deu de racionalizar e pensar, Deus, por que eu quero fazer isso? Isso é a minha carne pedindo? Ou é realmente algo que o Senhor quer que eu faça? Então, a gente vai se fazendo perguntas para conseguir tomar decisões. Olha, eu acho que a gente conseguiu fechar uma palavra forte, né? Mas concluir, né, esse nosso bate-papo aqui com chave de ouro diante do que nós trouxemos. Quero pedir pro João entrar aqui e já entregar os presentes pro nosso convidado. Hoje ficou pro minuto final. Vamos lá. O meu coração não ia aguentar se a gente guardasse esses presentes aqui. Presente! Do Davi, Departamento de Audiovisuais. Aí Nem o sabia João que era sempre muito presente. generoso. O João tem um coração muito generoso. Isso. Né, João? Assim mesmo. O coração do João é maior do que ele, gente. Olha aí, né, João? Aí, ó. Pode abrir, por favor, para vocês darem uma olhadinha no Falando que é. de coração, o dele é muito generoso. Oi, muito generoso. Falando em coração, né, João? Falando em A coração. gente quer agradecer. Olha lá, gente. Eu nunca sei o que é, viu? Sempre é Eu não sei surpresa. nem abrir isso aqui, hein? Olha só, eu falei. O doutor ganhou uma capelinha aqui de São Miguel Arcanjo. Muito bem. Eu ganhei aquela que guarda tudo no coração. Falou de Nossa Eu Senhora. falei, ela Pronto, veio me você visitar. ganhou aquilo que o seu coração queria. Isso Aquilo que meu mesmo. E o coração padre queria. também ganhou aí uma capelinha. Olha, você não teve ainda o privilégio de vir no programa Revolução Jesus e ganhar, loja.cançanova.com para você adquirir. Bia, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, padre. Obrigado. Volte mais agradeço. vezes. Eu sou uma cardiologista. Queria terminar com alguma coisa para fechar isso. Sim. Não é que Jesus fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender com a humildade de Cristo. Humildade. Muito bom, muito bom. Doutor, que seja a primeira de outras vezes que o senhor esteja aqui com a gente, Obrigado, viu? Estou sempre à disposição. É bem pertinho aqui. É vizinho aqui, vizinha, né? Na O posto próxima ele vai médico aqui do falar lado. de cérebro. É mesmo. Gente, valeu, obrigado. Espero que você tenha curtido, gostado. Segue a gente no @Revolução Jesus para você ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores e muitas vezes em primeira mão saber o que vai rolar aqui. Forte abraço, até a próxima.